Uh, Good morning. I am Paulo Sotero, Director of the Brazil Institute here at the Wilson Center, on whose behalf I welcome you all this morning. I also would like to give a warm welcome to Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, Attorney General of Brazil. He will be the 8th speaker on a series we started in July last year on the rule of law in Brazil. We have had ministers of the Supreme Court of Brazil that have been nominated by 3 presidents. We have had a federal judge, very much in the news these days. Sergio Moro was here exactly a year ago. We had ministers from the Labor Tribunal of Brazil, and we had the Chief Justice of Brazil. We'll have on September 8th another justice, Luiz Roberto Barroso, who will be also a speaker in our series. And in 2 days' time, on Wednesday, the Minister of Justice in Brazil will be with us. The idea behind this series is to hear from all important actors. We plan, until the series is over by the end of this year, to hear from lawyers, from Lava Jato defendants, to hear from journalists covering this story, very important, to hear from legal experts, law professors. And the proceedings of this series, you can see some of the lectures are already available. They're outside. One of them by late Justice Teori Savasky, who were with us just 2 months before he tragically died in an accident. But the idea, again, is to highlight the rule of law in Brazil. We at the Brazil Institute believe that Brazil, as a democracy, is giving to the world, especially to Latin America, a great example of how to build a stable democracy. I wanted to recognize 2 people with us here today. First, Judge Peter Massetti, federal judge from District of Maryland, and a dear friend and partner of the Brazil Institute in this endeavor since 2011, when we started in a series called the Judicial Dialogue between Brazil and the United States. After Dr. Janot speaks, he will speak in Portuguese. For those of you who not yet speak Portuguese, there's a little machine for simultaneous translation. And he will present some comments to contextualize in the American, for Americans, what is the role of Dr. Janot and what is happening in Brazil. So I'm going to speak in English. And he is speaking it. But he could speak in Portuguese also. And then Ambassador Tony Harrington, former U.S. Ambassador to Brazil, chairman of the Brazil Institute Advisory Board, and a leader of our institute and a dear friend, provides a lot of guidance to us. Well, with that, I would like to invite Tony Harrington to start us off by introducing Dr. Janot. Thank you very much. Thank you, Paulo, and good morning, everyone. It's an honor to welcome Dr. Rodrigo Janot to Washington and to the Brazil Institute here at the Wilson Center.
And we're always glad to have Judge Peter Massetti, long a friend of Brazil and of the Institute, as Paulo noted. Also, Paulo mentioned it was really almost exactly a year ago when we launched this lecture series on the rule of law in Brazil, co-sponsored by the Brazil Institute and the Washington College of Law, where Judge Massetti leads a program of exchange between judges, prosecutors, and legal experts of both countries. As we know, much has changed in Brazil before and during this previous year, where Brazil faces economic, political, and institutional challenges. But fortunately, we have been seeing the strength of its institutions, particularly in the judicial and law enforcement arena, and the commitment of citizens of Brazil, along with the institutions, a vigorous free press, as I experienced when I was in Brazil as ambassador, which is insisting upon accountability under the rule of law and addressing the concerns regarding impunity. We who are friends of Brazil are optimistic that the country will come out ahead of this process and will serve as a model for other nations facing similar challenges. Our speaker today, Dr. Rodrigo Janot, has played a central role in these efforts, of course. He is the 6th chief federal prosecutor of Brazil since the office gained institutional autonomy under the 1988 Constitution. He heads what is essentially an independent arm of the government, the Federal Public Ministry, which stands apart from the the Ministry of Justice and is responsible for prosecution of federal crimes. It's interesting how this differs from the U.S. prosecutorial system under our Department of Justice, and perhaps the Attorney General or the judge will have some comments on that difference. Unsurprisingly, Rodrigo Janot is a lawyer by training and received his law degree in 1979 from the Federal University of Minas Gerais. He went on to complete a master's degree before joining the Federal Prosecutor's Office as a state prosecutor in his home state of Minas Gerais in 1984. He was promoted to regional prosecutor in 1993 and ultimately became an assistant attorney general in 2003. Based upon his public service and exemplary performance, he was recommended to his current position by his fellow federal prosecutors and formally nominated in 2013 by President Dilma Rousseff. His 2-year term was then renewed for another 2 years in 2015. His current term will thus end in mid-September. His successor has been confirmed by the Brazilian Senate Assistant Attorney General Raquel Dodge. She will be the first woman to hold this important office. This morning, Dr. Janot, as indicated, will focus particularly on the use of plea bargains, which became legal in these kinds of cases only in 2013, and have since become a key instrument in the fight against corruption and upholding the rule of law. We're obviously familiar with plea bargains here, but they certainly have played a major role that we'll hear more about today. And as Paulo noted, after the presentation, Judge Massetti will offer a few comments, and then we will look forward to questions and comments from those of you joining us. So thank you, Dr. Janot, for joining us this morning. The floor is yours.
Yes, Dr. Janot prefers to speak from the seat there, so please, sir, go ahead. Bom dia a todos. Gostaria de me desculpar por não conseguir me dirigir a vocês em inglês, mas o meu inglês é muito limitado. E para tratar de um assunto sério como esse, para evitar qualquer equívoco, prefiro me manifestar na minha própria língua. A minha ideia era trazer a discussão com vocês, apresentar a estrutura desse instrumento da colaboração premiada no direito penal brasileiro e depois os reflexos desse instrumento nessa grande investigação que se desenvolve no Brasil desde 2014, conhecida como Lava Jato, e que se apresenta a maior investigação anticorrupção, pelo menos do bloco regional da América Latina. Então a ideia é dar um contorno desse instrumento na legislação brasileira e, em seguida, apresentar alguns reflexos na aplicação da lei penal no que se refere ao combate à corrupção e ao crime organizado. Desde 1990, tínhamos no Brasil alguns ensaios de incorporar essa prática do direito norte-americano, que é o acordo penal, mas nada que se consolidasse da forma que consolidou em 2013 com a Lei 12.850. Então é um instituto relativamente novo, 4 anos de aplicação no direito brasileiro, e um instituto que é de origem de uma família do direito diferente da família do direito continental que se aplica ao Brasil, com toda a dificuldade da adaptação de um instrumento próprio de um sistema a outro, né? Facilitou muito o fato de o Brasil hoje estar em transição do sistema penal inquisitório para o sistema penal acusatório. Isso, de certa forma, aproxima muito ou tende a aproximar muito o nosso sistema do sistema norte-americano e facilita o entendimento e a aplicação desse instrumento. Então, em 2013, o Congresso aprova essa norma, que ela define o que é o crime organizado e define os meios de dos meios de obtenção de prova necessários ao combate do crime organizado. Um desses meios é a colaboração premiada. Então, a primeira coisa que a lei assenta é que a colaboração premiada não é meio de prova. A colaboração premiada no direito brasileiro é meio de obtenção de prova. Então, não se fala aqui de meio de prova. A lei diz mais que não pode haver condenação de nenhum investigado ou réu com base somente na colaboração do réu colaborador. Tem que haver prova. Se não houver, não há possibilidade de haver condenação. E vai mais além. Todo o fato e a confissão que o réu colaborador ele tem que fazer para obter a premiação na colaboração premiada, também contra ele não se aplica se houver no curso da negociação, se a gente recuar da elaboração do acordo. Então, fica óbvio que é bom ficar claro que no direito brasileiro a colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não meio de prova. E na discussão no Congresso desse projeto de lei se lembrou muito de um caso, não sei se vocês têm presente aqui, de um italiano, como eu tenho alguma formação no direito italiano, né, chamava-se Enzo Tortora. Enzo Tortora era um apresentador de televisão que lá no final da década de 70, começo da década de 80, ele teve seu nome envolvido por uma colaboração premiada de alguém que integrava um grupo organizado com escopo mafioso.
E o fato de ter havido essa referência, o fato de ele ter sido processado com base somente na referência, destruiu a vida dessa pessoa, né? Essa pessoa perdeu o emprego, perdeu a vida, assim, destruiu a vida profissional, a vida familiar, e depois, ao final, se apurou que realmente ele era inocente e que aquilo tinha sido uma imputação falsa desse grupo de organização criminosa com escopo mafioso para atingir Enzo Tortora, que era um crítico, né, de alguns grupos dessa organização criminosa. Então, isso aí foi muito discutido quando da elaboração dessa lei, e daí essa conclusão de que, para deixar claro que colaboração premiada é meio de obtenção de prova e não é admitida como meio de prova. A colaboração, a lei fixa alguns limites para que ela possa ser efetivada, apesar de conceder discricionariedade ao órgão da acusação e à defesa na fixação do seu conteúdo. Então, ela diz aqui que a colaboração deve permitir a identificação dos demais coautores e participações da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. A colaboração deve permitir a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. A colaboração deve permitir a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, deve permitir a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e a localização de eventual vítima com a integridade física preservada nos casos de extorsão mediante sequestro. Então, esse é o escopo que a lei pretende atingir com a colaboração. Uma outra forma para garantir o réu ou investigado que a lei previu foi que a colaboração ela deve ser voluntária, ela deve ser espontânea. A acusação não pode oferecer colaboração à defesa. A decisão de colaborar com a justiça, de se tornar um réu ou investigado colaborador da justiça, deve partir espontânea e voluntariamente do próprio colaborador. Então, ressalta-se aí, né, o que se tenta evitar é que a acusação possa, de qualquer forma, pressionar um investigado ou um réu a que ele venha colaborar com a justiça. E aqui eu queria fazer um parênteses, que uma das críticas em que o Instituto vem sofrendo no Brasil e a acusação, de certa forma a defesa também, é que no Brasil nós temos a acusação prende as pessoas para que, através da restrição ao direito de liberdade, ao direito de ir e vir, se force indiretamente o réu a colaborar com a justiça brasileira. Isso não é fato, isso não é verdade. Nós vamos observar que, um pouquinho mais à frente, nós vamos dar alguns números dos acordos de colaboração premiada realizados nesta investigação contra a corrupção. 85% desses acordos foram feitos com réus ou investigados livres, que não sofriam qualquer restrição à sua liberdade de locomoção. 15% foram realizados com réus ou presos ou que sofriam, de certa forma, restrição à sua liberdade de locomoção. Para permitir a implementação integral desse instituto, a lei diz o quê? O juiz está proibido de participar das negociações da colaboração. Então, de vez, se afasta o juiz desse ato, que é típico de direito penal negociado, do direito penal convencional, para deixar liberdade entre acusação e defesa na fixação do conteúdo dos acordos de colaboração premiada.
Nós vivemos, como já disse, uma fase de transição entre o sistema inquisitório e o sistema acusatório, e esse instrumento vem ajudar a, enfim, consolidar o sistema acusatório no direito penal brasileiro. Nós procuramos, na aplicação desse instituto, aprender com experiências internas e externas. As experiências externas, temos como paradigma óbvio os Estados Unidos, que tem ampla aplicação do instituto do acordo penal, e também a Itália, dada a proximidade com o sistema judiciário brasileiro, e onde essa transição de um sistema da família anglo-saxônica migrou com sucesso para a família romano-germânica. A lei diz também que o colaborador ele deve obrigatoriamente ser assistido por advogado. Não há possibilidade de se realizar um acordo entre um órgão da acusação e o colaborador diretamente. Toda a negociação se faz obrigatoriamente com a presença de um advogado constituído para essa finalidade, a finalidade de negociar os termos da colaboração premiada. A lei também deixa parâmetros genéricos sobre o que pode ser objeto do acordo. Então, nós temos, pode ser objeto do acordo, perdão judicial, pode ser objeto do acordo, a fixação das penas pode ser objeto do acordo, o regime de cumprimento dessas penas, a aplicação de multa, a forma como se dará a recuperação daqueles ativos que foram alcançados pela prática de crime, pela organização criminosa, enfim. Existe essa delimitação genérica que nos permite fazer toda essa negociação para que seja favorável a ambas as partes, né? Então, o que a gente diz se trata de uma colaboração premiada. Então, quanto mais colaboração, mais premiação. Quanto menos colaboração, menos premiação ou nenhum acordo. Então, essa é essa teoria de vasos comunicantes que a gente aplica no dia a dia, né? Muita colaboração, muita premiação. Pouca colaboração ou pouca premiação ou nenhum acordo, né? Não há possibilidade de se fazer o acordo. Há também a possibilidade que a lei prevê da não denúncia de concessão de imunidade ao réu ou ao investigado, né, independentemente dele ser processado. Então, nesse caso, ele não seria, porque o perdão judicial pressupõe a existência de um processo penal em curso, né. A imunidade dispensa-se a instauração do processo penal, e a gente pode conceder, então, o benefício da não denúncia, que mais um pouquinho para frente nós vamos referir a isso, que está havendo uma crítica muito forte hoje, com um certo acordo que foi feito recentemente e que foi concedida a imunidade a algum desses colaboradores, né? Como é que se dá essa feitura desse acordo, né? Alguns parâmetros a própria lei fixa no seu artigo 6º. O termo de colaboração premiada deverá ser feito por escrito e deve conter o relato da colaboração e seus possíveis resultados, as condições propostas do Ministério Público ou de outro órgão da acusação, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor e as assinaturas, né, formalmente das pessoas envolvidas nesse acordo. E, aprendendo um pouco com os nossos erros do passado, nós tivemos uma experiência nos idos de 2003, numa investigação grande que houve no Brasil, chamado caso Banestado, em que ali se iniciou um arremedo de colaborações premiadas, envolvendo, inclusive, um dos primeiros investigados nessa Operação Lava Jato, que é um doleiro conhecido no Brasil. Naquela época, nós tivemos vários acordos de colaboração, ou que se definia acordo de colaboração, né, muito restrito a sua abrangência na época, mas em que se estipulou a concessão de penas muito pequenas. E todo contrato de colaboração, você tem uma previsão
da quebra, da possibilidade de quebra desse contrato de colaboração, em que aí o réu deverá responder integralmente ao processo penal pelos crimes que praticou. E esse cidadão, ele rompeu o acordo, e quando nós fomos aplicar a ele as penas previstas nos processos que contra ele tramitaram, a pena estava limitada àquela do acordo, então ocorreu a prescrição e nós não conseguimos alcançar o sujeito pelos crimes. Então, a gente, aprendendo um pouco com o passado, hoje a gente concede menos diminuição de pena, mas um regime muito razoável, um regime muito favorável de cumprimento de pena, porque em caso de quebra de acordo, não perderíamos a possibilidade de perder a aplicação da lei penal. Então, nós temos basicamente as fases. Nós temos a fase da negociação, em que as partes conversam livremente com essas delimitações que eu já disse aqui da própria lei, essas delimitações genéricas, fixam os termos. Nós temos a homologação. Então, o termo de acordo é levado a um juiz, só então aparece a figura do juiz para a homologação judicial daquele acordo. Nós temos a corroboração, que a gente vai ver em seguida aqui, que o juiz atesta a voluntariedade ou a espontaneidade da feitura daquele acordo. O processo segue, o processo penal segue normalmente o seu curso, enfim, limitada a sentença àquelas penas ajustadas no acordo. Estamos hoje também num caminho bem interessante, que é de associar nas investigações os acordos penais com os acordos de leniência, que é o que se diz no direito brasileiro, que no direito brasileiro as empresas, as pessoas jurídicas, não podem ser alvo de processo penal. Então, existe a previsão de um acordo administrativo com as empresas que, eventualmente, cujos executivos tenham, através dela, cometido crimes. Esse acordo é chamado como acordo de leniência, e a gente tem associado isso nas investigações. Esse acordo ele é levado, então, à homologação do juiz, e o juiz, então, pela primeira vez, ele analisa esse acordo. E a lei diz que ele analisa sobre 3 aspectos. Ele analisa a regularidade do acordo, se as partes são capazes, se o objeto da negociação é possível, se não é, se os direitos transacionados poderiam ser transacionados. Ele analisa a legalidade, se tudo aquilo que se previu tem previsão legal. Por exemplo, eu não posso ajustar uma pena, por mais estranho que possa parecer, uma pena maior do que prevista no Código Penal. Isso seria ilegal. Eu não posso fazer um acordo em que o réu dispensa a aplicação dos prazos prescricionais. Isso também seria ilegal. Então, esse é o contexto da análise de legalidade. E a análise da voluntariedade e espontaneidade. Para fazer essa análise, o que diz a lei? O juiz chama o colaborador, necessariamente na presença de seu advogado, o recebe de forma sigilosa, sem a presença do órgão da acusação, e indaga sobre ele em que condições foram negociadas, né, foram negociados os termos daquele acordo, e se ele realmente partiu dele a iniciativa de realizar o acordo de colaboração, sob pena de não homologar o acordo, se não constatada a espontaneidade e a voluntariedade. O acordo, quando feito ao colaborador, o acordo feito ele tem que ser bom para ambas as partes, para a acusação e para a defesa. Então, o colaborador recebe, geralmente, alguns benefícios no regime de cumprimento de pena, a não ser que seja um caso excepcional, e ele tem contra si a seguinte espada de Damocles, né? Se por razão do comportamento dele esse acordo vier a ser quebrado, todo o meio de prova que nos foi repassado, que foi repassado à acusação pelo colaborador, a acusação pode utilizar todo este meio de prova. E o colaborador não se beneficia do direito premial previsto no acordo. Então, isso é uma forma
de que se tem de que o colaborador continue proativo durante todo o curso do processo penal, porque a colaboração premiada não é meio de prova. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova. E o colaborador, quando assume as suas obrigações, ele assume a obrigação de auxiliar na coleta da prova. Se ele se torna, se ele deixa a proatividade de ele estar dizendo, o acordo está feito e agora não me interessa mais auxiliar para que esse acordo seja concretizado, ele corre o risco, né, de perder o acordo, podendo as provas serem utilizadas contra terceiros e contra ele próprio. E ele perde toda a premiação. Já estou caminhando aqui mais uns 10 minutos, a gente encerra para manter o meu tempo, e o interessante seria depois a gente responder a pergunta mesmo, que eu acho que... Vou pular essa parte aqui. Bom, a lei prevê a possibilidade de retratação na negociação. Então, a retratação na negociação, não existe acordo ainda. No meio da negociação, as partes retratam e desistem de firmar o acordo. Nesse caso, as eventuais provas apresentadas pelo colaborador não podem ser utilizadas contra ele, não podem ser utilizadas contra terceiros, e a acusação não pode se valer de nada disso no desenvolvimento da sua investigação e do seu processo penal. No caso de retratação das negociações. Agora, no caso da revogação do acordo, foi como eu já adiantei, os efeitos são totalmente diferentes. A revogação do acordo, se por culpa do colaborador, implica que ele perca toda a premiação e autoriza pela lei que a acusação utilize todas as provas e todos os caminhos de prova por eles entregues, seja para o processamento de terceiros, seja o processamento do próprio colaborador. Nós estamos agora numa discussão muito severa. E houve um julgamento importantíssimo no Brasil no mês passado, pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à extensão do parágrafo 11 do artigo 4º da Lei de Colaboração. Ele é pequenininho, então eu vou fazer a leitura dele. A sentença lá no processo penal, ao final, então, de utilizar os meios de prova oferecidos pelo colaborador, apreciará os termos do acordo homologado e a sua eficácia. E toda a discussão que surgiu por conta desse caso em que se concedeu imunidade a determinados colaboradores foi de que, na sentença final do processo, se poderia ou não o juiz rever todas as cláusulas do acordo penal realizado. Se no final do processo o juiz poderia fazer uma análise, no fundo, de conveniência sobre o acordo realizado e, eventualmente, glosar alguns benefícios concedidos ao réu colaborador. E, nesse caso específico, se visava a revisão da imunidade conferida. Ou se a interpretação que esse dispositivo levaria teria que ser analisar o acordo, porque as cláusulas do acordo, além da premiação, são as formas de obtenção de prova e a sua eficácia. Então, estaria essa interpretação do juiz vinculada a isso. Foi eficaz o acordo ou não foi? Foi apto a gerar a produção de prova no processo penal ou não foi? Para vocês terem ideia, esse julgamento levou 3 dias, ocupando a pauta do Supremo, e o resultado foi de que realmente a análise estaria limitada à eficácia do acordo e não à possibilidade de uma revisão geral por um placar de 8 juízes que assim entendiam e 3 que assim não entendiam. Qual era a gravidade disso? A gravidade é, num acordo penal, que já é difícil você negociar,
e nós estamos falando de negociação com criminosos, quando você concede a premiação enquanto órgão de acusação, o recado seria, quando o Ministério Público oferece a premiação, ele não tem garantia de que vai cumprir. Então, você, colaborador, por conta e risco seu, assuma fazer o acordo, mas lá na frente, alguma cláusula desse acordo pode ser anulada. No entendimento nosso da acusação, seria o início do fim do Instituto da Colaboração Premiada. Quer dizer, como é que eu posso oferecer algo que eu não posso entregar? Eu só posso oferecer algo em que eu possa realmente consignar, né? Qual é a segurança jurídica que teria o réu ou o investigado de que aquele acordo que ele faz, e muitas vezes, nós estamos falando aqui de acordo para desbaratar organização criminosa, às vezes com ameaça à própria vida dele, à integridade física dele. E eu não teria condição de dizer, não, eu não posso honrar o que eu estou me comprometendo a fazer. Então, qual é a segurança jurídica? Né? Qual é o princípio da confiança do cidadão no Estado? Qual é o princípio, onde está a aplicação do princípio da boa-fé, né, do cidadão, ainda que criminoso, mas colaborador da justiça, frente a um Estado que promete a ele e no final diz, bom, peró non mútuo, mas não dá para eu cumprir isso agora porque o juiz resolveu rever essa cláusula ou não rever essa cláusula. Por sorte, isto foi deliberado e avançou-se um pouco mais na discussão, porque também já se pretendia uma outra limitação, é que essa análise da eficácia do acordo seria a eficácia no efeito de coleta de provas. Foi eficaz ou não foi eficaz? E a tendência era, vamos ficar restritos à análise da eficácia da coleta de prova. E aí, a própria acusação levantou, em benefício da defesa, para dizer, certo, mas se o acordo é feito, os caminhos de prova são apresentados pela defesa, e o órgão do Ministério Público fica inerte, não vai atrás, se por um acaso a prova é documental e existe um incêndio, queima essas provas, ela tecnicamente não foi eficaz, porque não gerou o resultado possível no processo. Mas o colaborador foi eficiente. Então, o que se quer saber é, além da possibilidade do alcance da prova, é se o colaborador continuou proativo durante todo o processo penal para viabilizar a produção de prova. Eu vou só para terminar agora, já tenho aqui, estou absolutamente fiel ao meu tempo. Eu queria agora fazer a chamada, eu não sei se é possível exibir o... Não. Não tem problema. Sim, É? Como se faz essa mágica? Ok. Vai fazer de lá? I only work here, I don't... O impacto da colaboração premiada nessa investigação. Aqui são os dados, pelo menos genéricos, mas a ideia da ordem de grandeza é perfeitamente possível, né? E nós estamos falando de uma investigação que iniciou em 2014. Nós realizamos, até agora, em torno de 160 colaborações premiadas. Na verdade, 158, algumas ainda estão em curso. 160, a gente fala em números genéricos, 160 colaborações premiadas. Dessas 160, 85% com pessoas em liberdade e 15% com pessoas com restrição à liberdade de locomoção. Eu queria citar duas como exemplo, só para fechar aqui, e como os efeitos disso são, inclusive, inesperados. Nós tivemos uma grande empresa brasileira, os executivos de uma grande empresa brasileira, que nós tivemos uma experiência internacional no acordo de leniência da pessoa jurídica e fizemos um acordo trinacional, foi Brasil, Estados Unidos e Suíça. E esse acordo, enfim, foi considerado suficiente para os 3 países e houve o acordo de leniência com a empresa. E o acordo com os executivos dessa empresa
foram simultaneamente 78 acordos de colaboração premiada, 78 executivos dessa empresa. Que nos revelaram o quê? Nos revelaram atos de corrupção não só interno, mas atos de corrupção regional. Atos de corrupção que chegaram à África. E na feitura do acordo, a negociação com esses executivos durou exatamente 1 ano. Na feitura desse acordo, uma das exigências que fazíamos é que vocês vão ter que nos dar os atos de corrupção, os atos de pagamento de propina praticados no exterior e as pessoas que receberam e os caminhos de produção de prova para alcançar essas pessoas. Esse não. A jurisdição brasileira não alcança atos praticados fora do Brasil. Deu certo. Só que existe uma convenção da OCDE que nos recomenda uma colaboração espontânea na investigação de atos de corrupção praticados, né, por empresas nacionais. E era a forma que nós teríamos para forçar com que essa empresa fosse negociar com os ministérios públicos desses países a solução dos problemas que ela tinha criado com o pagamento da propina. Esse era um efeito jamais esperado por nós, mas que ocasionou esse resultado que foi muito positivo, transforma essa investigação não mais em uma investigação absolutamente interna, mas regionaliza essa investigação. É uma investigação que hoje ela corre de maneira, não vou dizer semelhante, mas bem próxima a vários países da América Latina. Temos instrumentos previstos em convenção de Mérida, convenção de Palermo, que estamos colocando em uso, equipes comuns de investigação entre países, etc., para promover uma investigação próxima com essas empresas. Alguns países, essas pessoas já fizeram seus acordos nesses países e já atingiu ali os efeitos que se pretendia. Então, regionalizar a investigação e da gente entender que poderíamos exportar o combate à corrupção nos países regionais e os países da África foi um efeito inesperado nessa colaboração. E a última, para encerrar, que foi essa, que é a grande polêmica que se tem hoje no Brasil, a concessão de imunidade a pessoas ricas que moram aqui em Nova York, não moram no Brasil já há algum tempo. E, enfim, essas pessoas procuraram agentes do Ministério Público para oferecer a possibilidade de um acordo penal. E envolviam altíssimas autoridades da República. A primeira reação nossa foi dizer, isso é mentira. Não acredito que isso esteja acontecendo. Não pode acontecer. Depois de 3 anos e meio de Lava Jato com esses números, é inacreditável que a prática continue de maneira aberta. E aí nos são apresentados alguns takezinhos de gravações. De uma gravação bem maior, em que realmente se comprovava ali o envolvimento desses altos dignatários da República em cometimento de crime. E a diferença? Crime em curso. Foi a primeira colaboração que nos traz elementos para cessar prática delituosa e não investigar delitos praticados no passado. E delitos graves e delitos envolvendo, né, essas altas autoridades da República. E toda a negociação, esses sujeitos diziam, olha, a gente não abre mão de imunidade porque, né, a extensão do que se entrega aqui é enorme e nós não queremos, enfim, queremos usar os nossos meios para evitar qualquer tipo de reação e a imunidade. Então a gente não abre mão. Por todo o resto a gente negocia. Agora, imunidade não tem como negociar. E essa era a decisão que me tocou naquele momento, de sopesar o interesse público de conceder a imunidade a criminosos, e são criminosos mesmo, praticaram vários crimes,
ou não sabendo da prática em curso de crime, eu não ter como fazer cessar essa prática em curso. Sopesei o interesse público e disse, eu vou conceder imunidade e depois, né, tento explicar por quê. Ninguém se sente feliz, né, concedendo imunidade a criminoso. Acho que ninguém gosta disso, mas foi possível, sopesando o interesse público, o interesse da sociedade brasileira na aplicação desse. E um último agora, que é esse que já está aqui, que é o reflexo na rapidez do que se conseguiu com a Suíça, com a colaboração, né? Sem colaboração conseguimos congelar 15 milhões, com a colaboração conseguimos repatriar 250 milhões. Então, são efeitos dessa colaboração, que é um instituto novo para nós, e que estamos descobrindo. O que eu posso afirmar é que uma investigação deste tamanho não chegaria onde chegou, se não fosse esse poderoso instrumento da colaboração premiada. Alguém de dentro nos ajuda a entender a estrutura de uma organização criminosa. Agora vamos responder as perguntas. Obrigado. Doutor Janot, obrigado. Bom, antes de responder as perguntas, just before that, I will ask Judge Massetti to talk a little bit about, comment a little bit what you just mentioned in the U.S. context. Yes, thank you, Paulo, and Attorney General Janot, Ambassador Harrington, and friend Paulo. I'm a federal judge, so actually I've been intimately involved with plea bargaining for many years now, over 30, so I do have some comparative experience, and I am a comparative law professor, so I have some things to say. Plea bargaining has been going on forever in the United States. It's not a novel thing with us. At one time, it was hotly debated when everybody was coming down on crime and people should pay the price and there should be full trials and so on and so forth. Not such a hot topic with us anymore. It's taken for granted. But it's a novelty in Brazil, and therefore, obviously, there's a lot to talk about, and the American experience has a lot to share, I think, with the Brazilians. And I'm quite certain that Attorney General Janot will be talking with the Justice Department while he's here about various aspects of the plea bargaining. You should know that plea bargaining is not unique to Brazil and the United States. There are other countries that have been involved in plea bargaining, Argentina, France, Germany, but in lesser crimes ordinarily, with certain limits as to what you can do. You make certain trades. In Brazil, of course, the sky's the limit, and the same is true in the United States. Just to give you one gross example, which I could put into any part of my remarks, in New York, you all remember the Teflon Don, John Gotti. He had an underboss named Sammy the Bull Gravano, who killed 18 people, but then he decided to plea bargain. And in exchange for his testimony against John Gotti and 35 other mafiosi, a man who had committed 18 homicides got 5 years. 5 years. A pact with the devil. Now, in terms of justice, he was picked up a few years later under the Witness Protection Program for selling fantasy drugs. But the fact is that that's how it really can work in the United States. Let me say this about plea bargaining in the U.S. First of all, in the United States, our prosecutors, whether they are federal or state prosecutors, have essentially unlimited discretion. They don't have to charge somebody with a crime. They can let a crime go by and not even charge anyone, not even get into a plea bargain. In the civil law tradition, which Brazil is a part, generally it is understood that a prosecutor does have an obligation to at least charge crimes that appear to have been committed. That is not the case in the United States. Our prosecutors have wide open discretion. And so you need to understand that. That, I think, is something of a difference with Brazil. But understand another point, what you heard the Attorney General speak about was how plea bargaining might work to get testimony against other collaborators. But one of the major accomplishments of plea bargaining is that it does away with trials. A trial takes a long time in the United States, takes a lot longer in Brazil.
So you don't have to try hundreds of cases involving these political folks, particularly because in Brazil they have an institution known as the Privilege Forum. And some of these people will have to be tried in the Supreme Federal Tribunal as opposed to the trial course. It can take years, could take forever. But the idea of getting a plea bargain, let's say with a member of Congress who would have this right of privilege forum, gets done like that. So that's a very important accomplishment. And of course, from our standpoint in the United States, getting that expedited disposition of the case is critical. We could not exist in this country without plea bargaining. Some people say 98% of cases get disposed of by plea bargaining in this case. And not just organized crime. Every single kind of crime can be plea bargained in this country. And it's done in a way with formalities that I'll mention in a moment. But plea bargaining certainly is across the spectrum for crimes in this country, and we could not survive without it. So it is important to keep that in mind. Now, as with Brazil, a plea by, first of all, the defendant is confronted with the charge of a crime. Again, the prosecutor doesn't have to charge, but can charge with the understanding that there will be some discussions about turning state's evidence, as we say, implicating other people, and doing away with the trial. But the person has to plead knowingly and voluntarily. In the federal system, the judge does not get involved at all, which is the case in Brazil. Actually, in some of the state systems, the judge can be involved. I was a state judge before I was a federal one, and often the prosecutor would come in with the defense counsel and say, "Judge, would you be agreeable to this?" And I'd say, "Sure, that's okay, yeah." Or, "No, I don't like that deal." Then they'd go back. But the federal system says, hands off. Do not get involved as the judge at all. And so I don't. It's all done between the prosecutor and defense counsel, and invariably, the defendant is represented by counsel. And I suppose technically he doesn't have to be, but invariably he is. If he can't afford counsel, obviously the Constitution requires that an attorney be appointed for the defendant at no cost. And they negotiate back and forth, and frankly, usually in various federal and state systems, there's open book discovery. Everybody knows what the proof the government has, and so the defendant and his attorney say, okay, we'll plead. Now, is it in the interest of the defendant to plead? I mean, of course it is. He faces the possibility of multiple charges being imposed against him and going to jail for a lot longer than if he dealt. That's the key. In fact, I've seen the statistics. People who do not plead end up getting sentences that are probably twice as long as those who do. Now, you're not supposed to use the fact that someone decides to go to trial as a reason to give them a heavier sentence, but it just works out that way. I don't think that there's any reason other than that. It is in the defendant's interest to plea bargain. And so that's something to keep in mind. It isn't just a matter of pressure that the government puts on the defendant. If the defendant doesn't want to plead, and this happens in Brazil, he doesn't have to plead, and he can wait for trial. Now, one of the key interesting points is, but if during trial he is detained, preventive detention, that arguably puts some pressure on him to plead. But you heard the Attorney General say 85% of the people who enter these plea agreements are at liberty. They're not in custody. So the argument that it creates undue pressure simply is not a valid one. There should be valid reasons to keep people in custody, and that should be risk of flight, danger to the community, and I suppose I would add as a third, destruction of evidence. If money is going to disappear abroad, there may be a reason to detain the person. But look at the case of Eike Batista, who was a well-known financier. He was in New York. He was charged. He came back. He's under house arrest. That's the way it should work, in the sense that he was determined not to be a risk of flight. He's now on house arrest, meaning he's not in custody, and the presumption of innocence prevails, which it should. Point being, it always is in the interest of a defendant to try and bargain, we call it a bargain, for a better deal, for a lighter sentence, for fewer charges, whether he's in custody or whether he's out. If he is in custody, and he isn't a risk of flight, and he isn't a risk of danger to the community, and he isn't a risk of destroying evidence, he should be out. And frankly, if he isn't, and the Ministerio Público has confronted this, you go to a judge and you ask for habeas corpus, and you're released.
And you should be under those circumstances. This is a system of checks and balances. And so it must work that way. Give me a few more minutes, Paula, and then I'm ready to roll here. I want to go through those specifically, the concept of how careful we are in this country. And I hear the same thing when you hear the Attorney General speak of homologação in Brazil. The judge has to approve these things. If the judge does not accept the agreement, the judge simply doesn't do it. And so what happens is you get a written agreement, which is the way it is typically in Brazil. You come before the judge for a plea hearing. The judge needs to orient the defendant as to time and place. What's your name? How old are you? Are you married? Where you work? And so on. Sometimes these folks are flying out in the ether, and you want to be sure they're well-grounded and they know what they're saying. How far did you go in school? Are you under the care of a psychiatrist? Are you under any drug or alcohol at this time? Now, I understand earlier you came into these proceedings and you said you were not guilty. Now you're admitting your guilt, and you've got an agreement with the government. Is that right? Yeah. Is this the agreement? Go through the terms. The prosecutor recites all the terms of the written agreement, which the judge then reviews. And the judge then carefully makes sure that the defendant understands that he is giving up certain rights. There's not going to be a jury trial. There's not going to be a trial of any kind, and so on and so forth. And you're willing to do that? Yes, yes, and so on. And then in the end, the judge says, although it's not always the case, but almost always, okay, the court finds that the defendant has made his plea knowingly and voluntarily. And here's an important thing, which I think corroborates what the Attorney General said. You want to be sure there are also other facts that demonstrate the guilt of the person. He made a very significant distinction, which is a little sharper in Brazil than it is in the United States. He said, plea bargains are not proof. They are the means of obtaining proof. Actually, when the defendant confesses in the United States, it is proof. You could theoretically convict somebody on the basis of the fact that he says, I'm guilty. We usually always look for proof beyond that, but that's one of the important differences. But then we go through that entire very discrete analysis, and we're convinced that something is knowing and voluntary. And so that's the way it proceeds. The one other thing I would say, and it seems to me that Brazil does this even more than the United States. The Attorney General said the judge at the end gets to look at the plea agreement, the delação premiada, and decide whether or not all the terms have been accomplished. We don't do that in this country. We defer to the prosecutor. If you're satisfied with what the defendant did, if you're satisfied that he did all, or 80% or 70% or whatever, you go ahead and do it. We're not going to go behind it. What happens sometimes, though, the prosecutor might want to pull out of a plea for an invalid reason. The defendant does have a right to come to the court and say, no, wait a minute, this is a breach of contract. We have a right to have it enforced. And the judge can say to the prosecutor, this is a contract, you must abide by it. You can't pull out now. But we don't see to the fulfillment of each of the terms. We really defer largely to the prosecutor in the case. So it's being debated still to some extent in this country. What I find most interesting, and I'll be speaking about this next month in New York, is the fact that plea bargaining is emerging all over the world, really, in a much more extensive way. And we know from the international department of the Ministério Público in Brazil, they're exporting their experience to the rest of the world. They're exporting it to Latin America, as I understand from the Attorney General. They've been in Mozambique and probably some other Lusophone countries before they're done. This is the core. Plea bargaining is what really gets your proof. Why, finally? Because you don't have other inside proof. The only way to get the proof is from one of the co-conspirators. They're the guys who know. You don't see it written out there, and usually they don't say, by the way, we have a formal agreement here, and this agreement is to find everybody to bilk the public and get all this corrupt money. Not so. So you're seeing the tool of plea bargaining, which is an American innovation largely, beginning to emerge throughout the world, I would say, Brazil being kind of the leading vehicle these days. And for a comparatist like me, I mean, the Brazil experience is just fascinating. You see all the law interacting. Thank you, Mr. Attorney General. Thank you very much, Peter. And who said that Brazil was not exporting value added? That's true. I would like to invite Luis Fernando Silva Pinto from Global Television to ask the first question. Nando. Procurador Janot,
importante apresentar uma nova denúncia contra o presidente Temer antes do final do seu mandato? Ou, na sua opinião, isso pode ser feito pela sua sucessora? Posso já? Olha, na cabeça do Ministério Público brasileiro, as coisas não se passam assim. Então, para nós, é importante que apuremos os fatos e que, se eles forem realmente ilícitos, que aí sim levemos a iniciar o processo penal. Mas essa investigação, que ainda está em curso, ela pode gerar também um arquivamento. Se não conseguirmos demonstrar com indícios suficientes de prova a autoria e a materialidade do delito, não há como denunciar. Então, o Ministério Público não tem pressa e nem retarda denúncia. O que depende é a investigação. Existem investigações em curso e essas investigações, uma está mais adiantado do que a outra, se até o dia 15 de setembro, que é o último dia útil do meu mandato, eu obtiver esse quadro definido, eu não posso, sob pena de prevaricar, deixar de praticar o meu ato de ofício. Se não houver, não houve. Então, assim, o Ministério Público não vê essa. Nós temos a necessidade de oferecer uma denúncia. Não, tem necessidade de apurar. E convencido de que o fato é típico, convencido da materialidade do crime e definida a autoria, aí sim partiremos para a fase do processo penal. Juliano Basile, from Valor Econômico. Procurador, bom dia, bom vê-lo aqui em Washington. A Câmara dos Deputados está, nesse momento, analisando a denúncia que o senhor redigiu, escreveu. Há uma possibilidade de eles, por fatores políticos, rejeitarem essa denúncia. Qual será a resposta do senhor se isso vier a acontecer? O senhor vai denunciar novamente? O senhor vai insistir com os fatos? Ou o senhor vai simplesmente voltar para o seu gabinete e falar, paciência, aconteceu? O que o senhor vai fazer? Não, paciência, aconteceu. Vamos só explicar para quem não está familiarizado com o direito brasileiro, né? O que é isso, que atuação é essa da Câmara dos Deputados no processo desse. Esse caso é como o professor falou, que é um caso de foro privilegiado. Então, essa pessoa é processada perante o Supremo Tribunal Federal. Eu sou o promotor natural do caso, porque quem oficia perante o Supremo é o Procurador-Geral da República. Com base na coleta de prova que veio desta colaboração, em que houve a concessão de imunidade, eu entendi estar suficientemente maduro o processo por corrupção passiva e denunciei, ofereci denúncia. Segundo a Constituição brasileira, oferecida a denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, ela só pode prosseguir se a Câmara dos Deputados, num juízo político, entender de autorizar ou não o prosseguimento do processo penal. Se a Câmara autoriza, o processo penal segue o seu curso normal. Se a Câmara não autoriza, essa denúncia ela fica em suspenso, aguardando o encerramento do obstáculo, que é o exercício da presidência da República, para que ela possa prosseguir. Então, esse é o quadro do que se tem. Como é que eu vou aceitar a decisão da Câmara? Com a maior naturalidade possível. Eu fiz o meu trabalho. Cada um faz o seu. O meu trabalho está feito. Eu não vou insistir nessa denúncia, porque eu não tenho como, tecnicamente, insistir nessa denúncia. A denúncia está oferecida, os fatos estão descritos, né? Tem uma narrativa lógica, os indícios de prova estão apontados. Entendo existir autoria e materialidade. Então, não autorizou o processamento, ela vai ficar suspensa.
O fato de eu poder ou não oferecer outras denúncias em razão dessas investigações não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. Eu vou fazer o meu trabalho como eu fiz até agora. Se alguma investigação estiver madura até a 15 de setembro, eu ofereço a denúncia. Como, se não estiver madura porque não se obteve nada, eu peço arquivamento. Ou fica aguardando, né, a troca de bastão na Procuradoria-Geral da República para o prosseguimento dela. Então, é assim que vejo. Obrigado. Por favor. Se puder se identificar, if you can identify yourself. Bom dia, procurador. Meu nome é Ricardo Senra, eu sou da BBC Brasil. Pegando o carona na pergunta do Juliano, após a denúncia que o senhor fez ao presidente Michel Temer, o presidente fez 11 trocas na comissão que avaliaria essa denúncia na Câmara dos Deputados. Um levantamento mostrou que um número que chegaria a 134 milhões de reais teria sido destinado a esses políticos na forma de emendas parlamentares e cargos comissionados. No fim das contas, a denúncia foi rejeitada. Essa movimentação feita pelo presidente foi criticada pelo relator como obstrução de justiça. Eu queria saber se, na opinião do senhor, houve obstrução de justiça e se o senhor defende algum tipo de mecanismo que iniba esse tipo de troca ou esse tipo de manobra em caso de denúncia avaliada na Câmara. Esse tipo de manobra, sem fazer juízo de valor sobre ele, é um juízo que ocorre no processo político. Agora, se houve ou não obstrução de justiça, eu não posso dizer agora. É muito prematuro eu dizer. Nós temos que olhar assim. Eu parto do pressuposto que esse é um jogo que faz parte do jogo político. As substituições foram feitas porque elas poderiam ter sido feitas. Foram feitas. Agora, houve alguma predestinação do interesse público? Não sei. Então, aí eu não tenho condição de dizer agora se houve obstrução ou se não houve obstrução. O que eu posso dizer é que, olhando de cima, olhando de longe, isso faz parte do jogo político. As substituições foram feitas porque eram previstas. E era previsível que, para um juízo político, você use os instrumentos políticos para formar o juízo político. Obrigado. Próxima pergunta, por favor. Obrigada. Meu nome é Isadora Fingerman, não sou jornalista, sou advogada criminalista no Brasil, advoguei por 10 anos, larguei a advocacia, hoje eu trabalho pela reforma do sistema de justiça criminal brasileiro. Eu queria mudar um pouquinho o foco da conversa, porque, na minha opinião, e acho que muitos compartilham a minha opinião, o Estado Democrático de Direito ele não é só atacado pelo crime de corrupção. O sistema de justiça criminal brasileiro, ele, felizmente ou infelizmente, ele vai muito além do crime de corrupção. Se a gente tiver em vista que temos aí praticamente 700 mil presos no Brasil, a gente está na 4ª maior população prisional do mundo, de pessoas que estão presas não por esses crimes de colarinho branco, mas praticamente crimes sem violência, pequeno furto e crime de tráfico de drogas em pequena escala. E o que me preocupa na questão do Instituto da Delação Premiada sendo importada para o Brasil é a forma como isso vai repercutir no sistema de justiça criminal como um todo. E a gente já vê isso no nosso Congresso. Eu tive a oportunidade de trabalhar fortemente no Congresso Nacional, evitando a incorporação da delação premiada em outros institutos, trazendo ela para o começo do processo penal, porque não acredito que seja a melhor forma de combater a criminalidade. E digo isso na maneira como isso vai repercutir no direito de defesa de pessoas que não têm acesso a uma defesa de qualidade, ainda é muito precária a defesa criminal das pessoas pobres no Brasil, e também como isso vai repercutir nos números estrondosos do sistema prisional, que, como um todo, atacam todos os direitos pessoais das pessoas que estão ali dentro. Eu trago ainda um número para adicionar na minha pergunta, que aqui nos Estados Unidos o Innocence Project traz um número interessante quando ele comemora os 25 anos de trabalho, que de 350 pessoas absolvidas pelo projeto, algumas delas no corredor da morte, 37 delas tinham se declarado culpadas, tinham tido o benefício do plea bargain, estavam no corredor da morte e depois foram provadas por DNA inocentes. Então, há muitas pessoas que, por razões que fogem ao nosso conhecimento, aceitam confessar e são, de fato, inocentes. Então, gostaria de ouvir a opinião do Procurador-Geral, como isso repercutiria no sistema de justiça criminal brasileiro e por que o Ministério Público advoga tanto pela expansão do plea bargain no nosso sistema. Bom,
o sistema penal brasileiro está absolutamente falido. Nós temos, além das 700 mil vagas, em torno disso, de pessoas que cumprem pena, a maioria dessas pessoas em prisão provisória, a gente não está falando nem de condenação, nós temos em torno de mais de 500 mil mandados de prisão em aberto para serem cumpridos, que vão gravar ainda mais esse sistema prisional. Para que a gente possa promover uma mudança do sistema do direito penal brasileiro, vários são os problemas. Então eu não posso acreditar tudo isso à questão do acordo penal. Então nós temos problemas estruturais gravíssimos, a estimativa que para toda essa população carcerária, que a grande maioria é de preso provisório, é que nós temos aí em torno de 15% a 17% de crimes que foram apurados. Os números negros dessa criminalidade, que é o que a gente chama, são espantosos. E o que a gente via no Brasil até há pouquíssimo tempo atrás? Falando, né, linguagem bem aberta, sempre se disse no Brasil, e todos nós sempre repetimos, que a justiça brasileira servia a 3 P's dentro da realidade do Brasil: pobre, preto e prostituta. E não alcançava ninguém acima desse extrato social. A grande, se a gente for fazer um levantamento de quem são as pessoas presas hoje no Brasil, é isso aí. É furto, é pequeno tráfico. Por quê? É o sistema está errado como um todo. Então eu não posso dizer que se eu incorporo o acordo penal, que isso é ruim para o sistema. Não. Imagina se o sistema funciona sem um acordo. Nós vamos ter um aumento desse número aí de em torno de 17% de casos judiciais levados ao judiciário, que já é demoradíssimo. A gente fala numa média de 12 a 14 anos para a gente resolver um processo penal no Brasil. Quer dizer, isso é um absurdo. Absurdo. Então, eu acho, esse sistema muda como um todo. Eu sou um entusiasta do acordo penal. É forma de você dar agilidade, de você descarregar o sistema judiciário dos processos penais, resolver com rapidez e definir essa palavrinha que no Brasil também todo mundo diz, que é a impunidade. E por que que houve? Então eu sou um entusiasta mesmo do acordo penal. Eu acho que a solução para que se dê um pouquinho de racionalidade ao sistema penal brasileiro passa obrigatoriamente, não só por ele, mas passa obrigatoriamente pelo acordo penal. Isso eu não tenho a menor dúvida. E por que só corrupção? Porque em um determinado momento, investigações que nunca evoluíam no Brasil, atingindo um extrato fora daquele extrato social dos 3 P's, nunca se chegava. E eu não sei, eu não consigo fazer essa análise ainda, eu acho que a gente vai ter que esperar alguns anos para fazer uma análise de fora, uma análise crítica de fora, o que mudou nesse período. Várias coisas concorreram para isso, mas de repente nós tivemos a oportunidade de julgar luz, né? E a expressão é de um juiz americano, né? A luz é o melhor detergente que existe. Julgar luz nesse sistema de corrupção que nunca se tinha visto. E um sistema que se mostrou que não atinge só um país. O problema do combate à corrupção hoje é uma questão que não é do Brasil, não é da Argentina, não é do Peru, não é do Equador, não é de Moçambique, não é da Colômbia, não é da Venezuela. É um problema regional que veio de um sistema político que levou a isso. Então, assim, por isso, a corrupção é que nós tivemos a oportunidade e, abrindo esta porta, eu acho que se a gente não tivesse caminhado por ela, aí eu ia faltar com o meu dever de civilidade para com a sociedade brasileira. A porta se abriu. Então vamos mostrar que pelo menos começa a receber algum tipo de contestação aquela definição da justiça dos 3 P's. Muito obrigado. Por favor. Procurador Janot, muito obrigado. Como o senhor
mencionou o acordo penal é um mecanismo recente no Brasil, então, e só mencionou também que existe a possibilidade de aprender com os erros. Então, o caso recente mencionado também, que houve o pacto com o diabo, né, de oferecer imunidade a um criminoso famoso. Então, que critérios estão sendo colocados internos da Procuradoria para definir que um caso foi aplicado, um acordo foi feito que foi bom? Então, por exemplo, daqui a alguns anos, como pode a procuradora ou o procurador no futuro pensar, não, aquele acordo foi um bom acordo, né? Fizemos um pacto com o diabo, mas foi um ótimo pacto com o diabo, né? Então, que critérios vão ser utilizados para julgar esses acordos internamente? Obrigado. Como eu disse há um pouco atrás, acho que o grande critério tem que ser o vaso comunicante. Muita colaboração é você oferece várias pessoas, você desmantela uma organização, você favorece encontrar, recuperar o ativo. Enfim, muita colaboração, muita premiação. Um outro critério que nós utilizamos, que um colaborador, quando chega, ele não pode dizer assim, olha, eu vou lhe entregar uma estrutura da organização criminosa deste andar para baixo. Não. É, no mínimo, do andar dele e do andar dele para cima. Depois, sim, podem existir pessoas dos andares de baixo. Mas, no mínimo, o próprio andar dele. Se ele chegar, vou colaborar entregando quem está embaixo, não me interessa fazer o acordo. Não me interessa fazer. Porque o que nos interessa é desbaratar a organização criminosa. E para que eu possa desbaratar, você tem que me entregar as entranhas dela. Eu tenho que conhecer a estrutura dessa organização criminosa. E a qualidade das pessoas que são entregues. Vamos falar, né? Eu não vou dizer que é português, claro, vamos falar inglês, claro, então, né? A pessoa que entrega no curso de cometimento de crime um presidente da República no exercício do cargo da presidência. Uma pessoa que entrega no curso do cometimento de crime um senador da República que teve 50 milhões de votos na última eleição presidencial. Uma pessoa que entrega um colega meu, procurador da República, recebendo dinheiro para infiltrado dentro da nossa instituição, para dizer dos nossos movimentos nessa ou naquela investigação. Olha, eu duvido que para uns padrões americanos, se isso não teria sido suficiente para entender a imunidade. Mais, crime em curso, eu tenho um monopólio nesse caso da investigação e eu tenho um monopólio da ação penal. E no crime em curso, eu ia ter que dizer, pois é, eu vou engolir seco, vou deixar que essas pessoas continuem praticando o crime em curso, porque eu não quero conceder imunidade a esse criminoso. E mais, antes de elaborar o acordo, esses criminosos, eles concordaram em participar de um outro meio de obtenção de prova que é previsto na lei da organização criminosa, que é a autoridade controlada, como é que chama isso? Ação controlada. Sem a garantia do acordo que não tinha sido realizado, que não tinha sido proposto, e a gente estava em negociação, eles se colocaram, se grampearam com áudio e vídeo e foram efetuar pagamento de propina a essas pessoas que cometiam crime. Esses foram os critérios, né, que nos levaram a admitir a imunidade. E digo mais, passado o período, com toda a discussão que surgiu, se hoje essa situação surgisse novamente, eu faria de novo hoje, sem o menor drama de consciência, faria de novo tranquilamente. Obrigado. Just let's hold segundo. One brief Judge observation. Masseri. One of the things the Attorney General said was that these plea agreements have to emerge spontaneously from the defendant, that it isn't the government, in this case the Attorney General, coming and saying, plead or else. The idea is that the defendant, or more particularly their attorney, says, it's probably in our interest
to talk to the government now. It's in your interest as my client to possibly get a better deal. So that's the way it emerges. So it's not as if you have, at least as I understand it, pressure being put on people to come and give answers, give testimony. They're willing to do it because it's in their interest to do it. Is that a fair statement? Important difference, important distinction. Okay. Question here, Michael. Please identify yourself. Yeah. My name is Gamal. I'm non-affiliate. My question is to Judge No. I do apologize to I do apologize. Could you for not- identify yourself? My name is Gamal, and I'm not affiliate. Okay. My question is to Judge No. I do apologize for not asking my question in Portuguese. But my question is, what is the philosophy of Brazil in dealing with the drug trade in Latin America, considering in comparison to the situation in Mexico, our neighbor, where it's growing it's growing really bad. They are for legalizing that. In general, what is the philosophy of Brazil in dealing with the drug epidemic in Latin America? Is he asking me or is he asking? Não, já não. É sobre I o think he tráfico de was drogas. asking me, but I think the answer Oh, is you're better asking the given- judge or you're... Okay. Well, I think I defer to Mr. Janot to answer that because he knows where Brazil is relative to other countries. O Ministério Público Brasileiro não formula política penal. A gente aplica a política penal formulada. Nós temos uma atividade conjunta com os ministérios públicos e as polícias regionais de combate ao tráfico de drogas. Nós temos uma imensa fronteira no Brasil com países que são produtores de droga. Nós temos o desenvolvimento no Brasil hoje de organizações criminosas que tinham uma atuação não na área de droga, não na área de produção de droga. PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e assim vai. O que nós estamos reparando agora é que essas organizações criminosas, elas estão se dirigindo aos países vizinhos para capturarem a produção da droga. Eles já têm a distribuição no Brasil e têm a exportação do Brasil dessas drogas que vêm dos países vizinhos. E esse movimento, é visível hoje que essas organizações criminosas se expandem, saíram dos locais de atuação normais, eu diria assim, né, os tradicionais de atuação delas, e se dirigem agora ao norte. Então, nós temos uma grande atuação nos estados amazônicos dessas organizações criminosas, já visando os países de fronteira e captura dessas zonas de produção de droga. O que eu posso dizer? A política não somos nós que fazemos. Temos uma atuação muito concertada no combate ao tráfico de drogas e à circulação de drogas no Brasil. Acho que deveríamos melhorar as nossas políticas. Acho que deveríamos melhorar um pouquinho a atuação repressiva e preventiva no que se refere ao tráfico internacional de drogas. E é isso. O quadro que se vê é esse. Peter. I would only say, I think that the future of prosecuting political corruption in Latin America and the rest of the world, you'll see Brazil being held up as a model. Just as a point of fact, last year, Transparency International, which is an organization that tracks fighting corruption around the world, cited Brazil as its premier prize winner for what was being accomplished there. So Brazil does represent the cutting edge on this, and it really, I think, is the future. Marcela, do you have a quick question? Yes. Hi, my name is Marcela. Thanks for all of you. Obrigada a todos por estarem aqui, desculpa.
Eu entendo agora o racional por trás do, digamos, acordo com o diabo que aconteceu há alguns meses, enfim. Eu queria só saber, me preocupa ainda, se existe a consciência no MP e se estão sendo trabalhadas salvaguardas para que o Instituto do Acordo de Leniência não seja capturado pela organização criminosa que pode vir com as suas denúncias no momento exato que desestabilize o país e tenha o efeito oposto ao desejado, que é o de fortalecer ainda mais a organização criminosa. Existe essa consideração? Doutor Janot. A preocupação que temos é de, como eu disse, esse é um Instituto de Aplicação Plena que tem 4 anos. Está fazendo 4 anos agora. A gente está aprendendo muito com o processo. Nós estamos entendendo reflexos que nós nem antevíamos. Então, qual é a preocupação que a gente tem hoje? É estabelecer certas orientações de boas práticas no que se refere à feitura do acordo de colaboração, né? Jamais um colega vai sozinho para essa colaboração. São, no mínimo, duas pessoas. Se for uma colaboração mais difícil, são 4. Não há nenhuma decisão tomada na hora. Sempre se diz, né? Vou me retirar da mesa de negociação e vou meditar sobre isso. Então, vamos. As pessoas que não estão participando da negociação, que não estão ali no calor da negociação, aguardam que essas pessoas venham. Tudo isso é explicado. A gente ouve o que está sendo tratado. Tudo isso é explicado. E nós deliberamos em conjunto o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E outros, esse do vaso comunicantes, enfim, evitar penas pequenas, porque aprendemos lá atrás que isso gera prescrição, então vamos colocar pena maior, mas vamos conceder um regime de cumprimento de pena razoável, domiciliar com tornozeleira, depois de um ano tira a tornozeleira e fica domiciliar, e um período de prova maior, mas ele vai ficar 10 anos em um período de prova. Um dos compromissos que é feito no acordo não volta a delinquir, são várias restrições de comportamento. Qualquer violação àquela restrição de comportamento implica na quebra do acordo. Então, a gente está se precavendo. Essa história da organização criminosa se apropriar dos instrumentos, isso é um outro movimento que nós estamos vendo. Então, o que se fazia? Antigamente era você tentar corromper algum membro da instituição, certo? Como aconteceu com esse colega meu que está preso hoje. A gente corta na nossa carne também, né? O movimento que se faz agora é mais ou menos um movimento que se passa na Itália, que a gente tem aprendido muito com a Itália, dada essa proximidade com o Brasil, é que essas organizações criminosas, elas investem na pessoa. Então, essa pessoa ela vai ingressar no Ministério Público, e no Brasil o Ministério Público, o ingresso se dá por concurso público de provas e títulos. Então, essa pessoa é preparada pela organização criminosa para fazer o concurso e entrar. Então, ela não é corrompida, ela já vai como membro da organização. E esse movimento a gente vê, que é o que a gente tem visto na Itália. Na Itália, antigamente, você corrompia políticos, né? Você precisava as organizações mafiosas colocavam dinheiro na mão dos políticos e esse dinheiro começou a ser rastreado, seja nos anos 80, seja nos anos 90, nessas duas grandes investigações que aconteceram na Itália. O que eles fazem hoje? A aproximação com o político se dá da seguinte forma: quantos votos o senhor precisa para ser senador na sua região? Eu preciso de 700 mil votos. Ótimo. Depois da eleição a gente conversa. Vem a eleição, a pessoa tem 700 mil votos, e depois da eleição ele senta lá e diz, agora vamos conversar. Então, esse tipo de captura, a gente cria uma restrição, a gente cria um obstáculo. A mente humana é isso, né? Evolui e diz, opa, encontramos uma saída, encontramos uma forma de continuar com a nossa atividade ilícita. A gente está ciente disso, a gente tenta se precaver disso, né? Mas segurança 100% de que isso será uma coisa isenta não tem condição de dar, como não tem condição de dar no comportamento humano de cada um de nós, né? Acho que é isso. With that, I would like to thank you very much. Muito obrigado, Dr. Janot, pela sua apresentação, por sua presença.
I would like to invite all of you to come back here in 2 days to listen from the Minister of Justice of Brazil, Torquato Jardim, 9:30 on Wednesday, September 8th, 10 o'clock, Justice Luis Roberto Barroso also here, and lots of things in between. Until then, we will keep you up to date. It's an honor, a pleasure to have you here. Thank you, Peter. Thank you, Tony. And please always come back. We have Fernando Henrique coming in September. Yeah. To receive an award, along with some others. Vamos embora porque o povo Long past due. Yeah. está chegando aí. Eu queria pedir para o senhor, se o senhor puder. Pois não? Eu queria pedir para o senhor sair por aqui. Tá.